O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra e é essencial para a vida no planeta. Mas qual a origem da atmosfera? Os corpos de tamanho pequeno que intervieram na formação da Terra estavam constituídos por rochas e água congelada, contudo, também continham gases solidificados. O impacto desses corpos contra a Terra em formação liberaram tanto calor que muitos de seus componentes passaram para o estado gasoso. A atividade vulcânica ajudou a liberar os gases que estavam presos no interior do planeta. Apesar das discussões sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto que ela era composta inicialmente de amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, provavelmente. O surgimento da vida transformou a atmosfera de forma progressiva. A atividade dos micro-organismos contribuiu para a produção de nitrogênio. As plantas e as algas microscópicas produziram oxigênio como resultado da fotossíntese e os raios ultravioleta transformaram parte desse oxigênio em ozônio. Dessa maneira, se formou a atmosfera atual, composta principalmente de gás nitrogênio, gás oxigênio e, em pequenas quantidades, de gás carbônico e vapor d'água. As camadas da atmosfera, juntas, compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igual e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. Troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela, encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Ela é composta, basicamente, pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões trópicas e pouco mais que 7 quilômetros nas regiões polares. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela, encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como camada de ozônio. Podendo chegar a até 50 quilômetros de altura, a estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Mesosfera, com alturas de até 80 quilômetros, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno de -100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, ponto da troca de calor entre as duas. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus Celsius e se tornando, assim, a camada mais quente da atmosfera. Exosfera é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontra-se os satélites de dados e os telescópios espaciais.
As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Internautas, eu sou o Dr. Jean Wallenstein, sou médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas aqui em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre dengue. Nunca é pouco levar e levantar esses alertas para todos vocês. A dengue é uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti fêmea, é a única que consegue fazer a picadinha e colocar o vírus na corrente sanguínea. Quando existe a presença desse vírus na corrente sanguínea, ele vai para todas as partes do corpo, passando um pouquinho pelo fígado, um pouquinho especialmente pelos músculos, aonde ele dá essa dor intensa, dor no corpo, dor nas juntas e uma dor de cabeça que tem uma característica muito peculiar a ele, que é uma dor em cima e atrás dos olhos, exatamente porque compromete os músculos que são responsáveis pela movimentação dos olhos. Junto com isso, febre e uma indisposição. As pessoas têm uma dificuldade de voltar a fazer as suas atividades do dia a dia. É muito importante que as pessoas que têm os sintomas procurem um profissional de saúde para definirem se isso é dengue mesmo. Até porque a dengue promove algumas alterações no sangue, como uma diminuição das plaquetas, que são células muito importantes e ajudam na nossa coagulação. O nome delas já fala plaquetas, elas são forma de placa e quando a gente bate ou tem algum ferimento, essa plaquinha simplesmente fecha esses locais e ajudam a impedir que haja a continuidade do sangramento.
nunca façam uso de nenhuma medicação por conta própria. Procure que o médico oriente. Por quê? Se essa plaqueta baixa e o uso de anti-inflamatórios, por exemplo, podem levar a sangramentos, principalmente sangramentos do estômago, decorrentes de gastrite. Então, não usem nenhuma medicação, procurem o médico. Geralmente, as medicações que são utilizadas são medicações que nós chamamos sintomáticos, que diminuem os sintomas, diminuindo a febre e diminuindo a dor. Lembrem-se, 80% dos focos de dengue são encontrados dentro de casa. Portanto, nós somos as principais formas de controlar o mosquito. O mosquito, quando ocorre a deposição dos ovinhos, ele, depois de 7 ou 10 dias desse ovinho, ele se transforma em mosquito. Então não adianta olhar a caixa d'água ou a laje a cada 15 ou 20 dias. Toda semana você tem que fazer isso. Olhe o seu jardim, olhe a sua telha, olhe a sua calha, olhe o seu vizinho, ajude a comunidade. Nós somos o principal ponto de controle para isso. Conto com você. Um grande abraço. Agora nós temos circulante um novo vírus que hoje, principalmente na região do Nordeste, ele tem acometido muitas pessoas, que é o Zika vírus. O Zika vírus, ele usa a mesma forma de transporte que a gente chama do vetor, que é o mosquitinho do Aedes aegypti, que é o mesmo do chikungunya, da dengue, da febre amarela, e agora ele também transporta o Zika. Portanto, os sintomas, eles são mais brandos, normalmente eles são mais brandos do que a dengue. Ele leva um pouquinho de dor no corpo, um pouquinho de dor nas juntas, manchas vermelhas pelo corpo, mas uma característica que é interessante é que essas manchas vermelhas coçam. A maioria dos pacientes falam, puxa vida, me coça muito todo o corpo. Porém, ela não leva a grandes complicações, exceto em algumas situações. Pessoas que têm a sua imunidade diminuída, seja aquelas que tomam medicações, corticoide ou tratamentos de imunoterapia, que são medicações que diminuem a imunidade, essas sim podem ter uma quantidade de vírus mais importante e esse vírus fica muito à vontade para causar problemas muitas vezes mais graves. Porém, o que a gente tem visto é que as grávidas são as grandes pacientes com risco de terem complicações. Por quê? Porque quando esse vírus passa a estar na corrente sanguínea, ele passa pelos vasinhos da placenta e vão atingir o nenê. E quando ele atinge o nenê, ele, por algum motivo, ele atinge o cérebro. E no cérebro ele promove algumas alterações que podem causar uma diminuição do desenvolvimento do cérebro, que nós chamamos de microcefalia, ou seja, o cérebro fica muito pequeno e o pior do que pequeno, ele tem alguns danos, algumas alterações que podem levar com que essa criança, ao nascer, tenha um retardo do seu desenvolvimento físico, neurológico, motor, de muitas vezes não conseguir mexer alguns músculos. Portanto, a única forma que nós temos hoje de prevenir tudo isso é através da prevenção da quantidade de mosquitos. Nós todos somos extremamente importantes para cuidar dos focos que acontecem na maioria das vezes dentro da própria casa. O chikungunya é um novo vírus que tem comprometido algumas pessoas, principalmente na região do Nordeste do nosso país. A forma de transmissão é a mesma da febre amarela, da dengue, do Zika, é através do Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho fêmea que vai lá, pica o paciente e acaba colocando esse vírus na circulação. Ele é muito mais brando do que a dengue, no que tange a dor muscular. Então ele não dói tanto o músculo, passa um vermelhinho no corpo, umas manchas vermelhas no corpo, a temperatura pode chegar a 37,5, 38, portanto não temperaturas tão altas, mas o que chama atenção, dores nas juntas muito importantes. Então as dores articulares, elas podem ser tão importantes que podem demorar semanas para melhorar. Portanto, você que tem esses sintomas, procure um médico o mais breve possível, para que ele possa não só fazer o diagnóstico, como também iniciar uma medicação o mais breve possível. A única forma que nós temos de controlar esse vírus é através do controle do mosquito. Portanto, nós temos obrigação de cuidar da nossa casa, do nosso telhado, da nossa laje e olhar assim os nossos vizinhos para saber se eles também estão fazendo direitinho a lição de casa. O papel do controle dessas infecções também está na nossa mão. Conto com vocês. Um abraço.